Nahida é uma personagem do Genshin Impact. Ela é uma pequena, mas poderosa deusa do elemento Dendro. E no vídeo de hoje eu vou estar fazendo uma ilustração dela, mostrando para vocês todo o processo de criação e dando uma dica de como é que eu faço para colocar as iluminações nos meus personagens na hora da pintura. Então se você gosta de vídeos de arte e ilustração, já deixa seu like aqui embaixo e se inscreve para você poder ter acesso aos próximos vídeos que eu postar aqui no canal. Obrigadão, galera, de verdade. A primeira parte desse processo foi fazer a line art. Line art é o rascunho inicial que eu faço da personagem. Nessa daqui eu quis começar fazendo um rascunho que ele fosse mais solto, construindo mais da personalidade da personagem, colocando menos detalhe, fazendo ela numa posição confortável e construindo algo que eu sentisse confiança depois. E quando eu gostei desse meu primeiro rascunho, eu fiz um rascunho que veio em seguida, que é um rascunho que é para dar mais finalização para a peça. É aonde eu ia desenhar a personagem de uma maneira onde eu ia querer que ela ficasse até o final, fazendo mais detalhes na personagem, colocando recursos da roupa dela. A roupa da personagem ela tinha muito detalhe, então eu fiz questão de colocar todos os detalhes que tem na roupa da Nahida nessa segunda parte, e eu comecei ela do zero. Então eu fiz essa primeira etapa, esse primeiro rascunho, que ele foi bem mais sujo, mas que foi para pegar toda essa personalidade, e logo em seguida eu comecei do zero, que foi para eu construir tudo o que eu tinha feito, só que de uma maneira mais elaborada, melhorar essa primeira etapa para conseguir ter uma linha muito sólida, onde eu pudesse usar ela não só nesse começo, mas também carregar até o final da arte. Quando eu fiquei satisfeito com a line art da personagem, então eu passei para a segunda etapa, que é a parte da colorização da personagem. Nessa parte do processo eu fui colocar todas as cores que eu achei que fossem parecidas com as que eu queria. Então eu peguei a imagem da Nahida, coloquei do lado no meu monitor e eu fui pintando ela, colocando as cores base dessa personagem. E tem uma coisa muito interessante desse processo que eu fiz, que é a parte da textura. Eu peguei uma brush com uma textura um pouco diferente e eu fui colocando cores que são diferentes da personagem para dar a sensação de que essas cores elas são mais reais. Então, por exemplo, eu peguei a cor do vestido dela, que é uma cor mais branca, mais cinza, e eu coloquei cores diversas a ela. Então eu coloquei algumas tonalidades de marrom que não está presente na cor original, mas isso dá uma verossemelhança com a realidade. Na vida real as coisas não têm só uma cor e é muito importante a gente estar atento a esses detalhes. Isso não foi só para o vestido, isso vale também para a pele do personagem. Por exemplo, no nariz e nas pontas dos dedos da personagem eu fiz questão de deixar mais avermelhada, porque na vida real, nesses lugares é onde coagula mais sangue e fica mais vermelho naturalmente. Então é legal a gente colocar diferentes tons na nossa pintura antes da gente começar a iluminar, porque isso deixa mais vivo a tela, mesmo antes mesmo de você colocar a iluminação. Também fiz isso bastante pro balancinho que ela tá sentada. Esse balancinho é um balancinho mágico que vai ter várias cores, então eu fiz questão de colocar logo de cara alguns tons de amarelo, alguns tons de verde, alguns tons de azul, que é para dar esse ar mais místico mesmo antes de eu brincar com a iluminação. Também fiz isso pro cenário, colocando alguns tons diferentes nas rochas, no chão e também no background. E terminando essa parte de colocar as cores, eu comecei a parte da iluminação, que foi a mais difícil de todas. Nessa parte da ilustração eu fui muito mais paciente. Essa é uma das partes mais difíceis de todo o processo e eu tenho que ter mais tato na hora de fazer isso. Então, para fazer a iluminação dessa ilustração, eu primeiro peguei uma cor que fosse mais clara e numa layer de Color Dodge eu comecei a pintar todas as áreas da personagem que eu achei que seriam iluminadas pelo sol. E após a construção dessa parte iluminada da personagem, eu comecei a fazer a iluminação secundária, que seria uma iluminação que viria do balancinho dela. Então eu peguei uma cor de verde e comecei a pintar os arredores, fazendo o que a gente chama de rim light, que é uma luz de recorte
que fica ao entorno da personagem e é um recurso muito bom para dar silhueta para a personagem. Mas algo muito interessante aconteceu aqui. As cores que eu tinha pegado eu não tinha gostado muito. Porque o que acontece? O fundo da ilustração costuma ser muito mais claro do que o personagem. E o que eu acabei fazendo sem querer, colocando as iluminações da personagem, foi que eu deixei ela muito mais clara. Então depois de um tempinho olhando essa peça, corrigindo cores, eu fiz alterações para que ela ficasse mais escura, para que eu conseguisse criar um contraste melhor entre o fundo e a personagem. E depois que eu fiz isso, eu comecei a gostar muito mais de como a peça ficou. E eu quero frisar aqui que é muito importante você escolher essas cores com muita cautela, porque elas vão dar um tom completamente diferente para a arte que você for fazer. E depois que eu fiz essa escolha, as coisas foram muito mais fáceis. Eu fiz uma iluminação para o chão, eu coloquei mais cores no cenário e eu fui gradativamente colocando mais e mais detalhes na peça até que eu cheguei à parte final dela, onde ficou muito mais claro, muito mais colorido, e tudo isso porque eu fiz questão de, no comecinho desse processo da pintura da iluminação, de eu escolher as cores certas. Isso deu muito mais calma para o processo todo e eu consegui focar bem mais nos detalhes, ao invés de ter que ficar me preocupando com o contraste, com como que a personagem vai se destacar e tudo mais. E outra coisa que eu quero deixar como ressalva aqui é no banquinho dela, que foi super legal e ficou com essa sensação de brilhante que eu queria muito dar, porque esse balancinho é um balancinho mágico, e para fazer isso eu coloquei uma layer de trás desse balanço em Color Dodge, e eu peguei um tom de verde e eu passei com um brush mais fofinho para dar essa sensação de que ele estivesse transbordando essa iluminação ao redor. Outra coisa que também ajudou a fazer essa sensação de iluminação do banquinho foi colocar essa rim light na personagem, e esse foi o resultado final. E bom, pessoal, esse foi o resultado final da peça da Nahida. Eu espero do fundo do coração que vocês tenham gostado desse processo. Eu achei muito divertido desenhar toda essa personagem e eu espero que vocês também tenham sentido um pouco dessa diversão que eu tive no processo de criação. Se você gostou desse vídeo, deixe seu joinha aqui embaixo. Se não for inscrito, se inscreve no canal que vai me ajudar muito, galera. Obrigadão mesmo e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu, falou e até mais. Fui!